É o seguinte, a gente vai trabalhar o módulo de vídeo com uma noção mais ampla. Nós vamos começar pelo Puridata. Que no Puridata, a imagem ela é reduzida a uma matriz de números. Tá? Então Puridata vem dessa ideia de puros dados, são dados puros. Então a gente vai aprender a escovar pixel. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, um programa no Puridata, ele é um patch, que a gente chama patch. Ele é um programinha assim, ó. Tá? Isso aqui é o coração do programa, né? E aqui dentro eu vejo os códigos dele aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que parece o código de um programa feito no Puridata, tá? É uma série de caixas conectadas por cabos. Cada caixa vai ter uma função, cada caixa vai ter uma propriedade, tá? No módulo de áudio, a gente viu as funções das caixas e dos objetos para a geração de áudio. Trabalhar com MIDI também, trabalhamos com síntese, gravação de áudio. E agora nós vamos ver como trabalhar com imagens, tá? Então eu vou começar um do zero, um aplicativo aqui do zero. Quando eu abro o Puridata, ele abre essa janela aqui que a gente chama de terminal, tá certo? Onde ele mostra algumas informações do que está acontecendo. Eu vou limpar esse console ou terminal, né? Muitas vezes aparece com esses, e vou criar um novo. Tá? Vou criar um novo aqui e vou aumentar um pouco a fonte. Tá? Botar 24. O primeiro, uma coisa que a gente, só fazendo uma recapitulação daquela primeira semana, eu tenho aqui no menu inserir, eu tenho aqui, ó, os primeiros os 5 tipos básicos de elementos que eu tenho em cada programa. Eu tenho esses 5 tipos básicos. Objetos, que são funções, mensagens, que podem ser números, ou listas, ou símbolos, nome de arquivos. Mensagens vão servir para várias coisas. As mensagens também são botões. A gente vai ver caixas de número que permitem que a gente interaja com o mouse, assim, variar o valor com o mouse, ou até visualizar o valor que está mudando. Caixa de símbolos, semelhante à caixa de número, permite uma interação, você clica e escreve com o teclado um nome do arquivo, ou um caminho, ou alguma coisa do tipo. E comentários. Comentários são só comentários para documentar o código. No caso das imagens, o primeiro objeto que a gente vai aprender se chama GemWin, tá? GemWin é o objeto responsável por criar uma janela de projeção, ou seja, uma tela de saída. É o objeto que vai se comunicar direto com a placa gráfica, tá certo? É o que vai fazer a composição mesmo. E ele é um objeto, ó. Os objetos eles têm esse formato que é um retângulo. E ele aceita mensagens. Eu vou inserir 2 mensagens para ele. Tá? A primeira mensagem vai ser create. E a segunda mensagem vai ser destroy. O primeiro objeto que a gente trabalhou foi o GemWin. O GemWin ele aceita 2 mensagens como métodos. Veja que as mensagens elas têm um formato diferente, ó. Elas têm essas curvinhas aqui no canto.
E as mensagens, elas também viram botões. Ó. Quando eu clico no Create, ele cria a minha tela de projeção, o monitor de saída, tá certo? E o Destroy fecha esse monitor. Você falou do modo de edição. O PD, um programa novo, isso aqui é um programinha do zero que a gente está criando. Os programas, eles funcionam em 2 tempos, tá, gente? Os programas, eles funcionam em 2 tempos. Como assim em 2 tempos? Vejam, aqui o mouse, ele tem um formato de ponteiro, né? Formato normal. Se eu clico no o Create, vira um botão, o Destroy também vira um botão. Mas eu não estou movendo os objetos mais, tá? Então esse aqui é o modo de execução. Esse é o modo de execução do programa. O modo de edição, que é um outro modo, são 2 modos. Tem o modo de execução, que é esse, e o modo de edição. No modo de edição eu vou aqui, ó, editar, modo de edição. Eu uso, o tempo inteiro eu uso esse atalho, ó, que é Command E, ou no caso do Windows ou Linux, é Ctrl E. Então o tempo inteiro eu dou esse atalho aqui, eu não fico indo aqui com o mouse, né? Então no modo de edição, as coisas são objetos que eu manipulo, ó, né? Entenderam? E o mouse, ele tem essa figura dessa mãozinha, onde eu posso selecionar um pedaço de código, arrastar e tal, né? E vou criar então... outra coisa, o que está acontecendo aqui, ó? Eu estou criando a tela e fechando a tela, mas eu ainda não coloquei um elemento que faz a tela renderizar os elementos que eu estou colocando. Então, Deixa eu falar isso depois. não, mas é que eu tenho que botar, senão ele não vai aparecer, ó. Quer ver, ó? Create. Então, só um adendo que depois vai ficar mais claro o porquê eu estou fazendo isso, que o Bruno vai explicar. Então, create, vírgula. E aqui no destroy eu vou botar 0, vírgula, destroy. Que esse 1, ele significa que ele vai começar a renderizar. E o 0 significa que ele vai mandar parar de renderizar. Né? Então são comandos diretos para a placa gráfica. Tá? Depois o Bruno vai aprofundar melhor o porquê disso. O primeiro objeto que a gente vai visualizar, que a gente vai trabalhar, é um cubo, tá? A gente vai criar um cubo, ok? Então o cubo, ele é um objeto, se chama cube, tá? Só que eu ainda, se eu criar a janela, eu ainda não vou ver o meu cubo, tá? Ele ainda não está lá. Eu preciso criar um objeto que se chama GemHead, que é um objeto que cria um fluxo de pixels, que ele cria uma camada, ele cria um layer dentro do espaço de projeção. Ele é como se fosse um cabeçalho de algo que diz assim, ó, aqui vai ter um gerador de imagem, vai ter um formato. Então eu conecto o GemHead no objeto que eu quero projetar. Bom? Então aí eu tenho um cubo, certo? Então o PD, ele vai trabalhar com essa ideia de que tudo que está nesse... vou botar aqui, ó. Camada, né? Estamos no Brasil, né? Então, trabalhamos com layers, trabalhamos com camadas. Então o GemHead, ele cria um endereçamento, assim, ele diz assim, ó,
tudo que tiver nessa coluna, tudo que tiver nessa cadeia, ele vai ser projetado, né? Depois a gente vai ver que nem sempre vai ser necessariamente vai ser projetado, mas vai ser processado pela placa gráfica. Isso que é a história. Ele vai gerar um fluxo. Dá para fazer umas analogias assim. O GenRed, na verdade, é a fonte de alimentação, digamos assim, de coisas que precisam ser renderizadas. Então, se você cria elementos ali, você não vai ver eles até que você ligue ele na tomada lá do GenRed. É como se fosse a tomada, criar uma camada, alguma coisa na placa gráfica. Que vai, A gente vai explicando melhor depois. Então, todas as transformações que eu quiser nesse objeto gráfico, por exemplo, transformações típicas como rotação, né? Posso rotar esse objeto e posso transladar esse objeto no espaço, tanto no eixo X, como Y, como Z. E rotar também. Eu posso rotacionar ele. Então todas essas transformações, eu vou operar essas transformações dentro dessa cadeia, dentro desse fluxo aqui. Tá? Então é muito importante entender isso aqui. Bom, então vou rotacionar. Rotacionar, eu tenho um objeto que faz isso, que é o rotate x, y, z maiúsculos. O rotate XYZ, ele cria 4 entradas. Vejam que os objetos no PD, eles trabalham com esse conceito de entradas e saídas. Então, alguma coisa vai entrar, alguma coisa vai ser transformada e um resultado vai sair. No caso aqui, a primeira entrada diz respeito ao fluxo de pixels, tá? As segunda, terceira e quarta entradas são as transformações de rotação no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então eu vou conectar algumas caixas de número, tá certo? Vejam que as caixas de número, elas têm um formato diferente, elas são um retângulo com essa borda quebrada, tá? Então toda essa sintaxe assim, dessa linguagem, vocês vão se acostumar aos poucos, porque no começo parece que é tudo igual, mas daí você começa a perceber que essa é uma caixa de número, é diferente do objeto, que é um retângulo puro, que também é diferente de uma caixa de mensagem, que tem essa bordinha, esses chifrinhos, né? Então, vou conectar mais uma caixa de número aqui e outra aqui, que a gente vai ver as transformações no X, no Y e no Z, tá? Então aí, ó. Uma coisa interessante sobre as propriedades do cubo, aqui no Puridata, é que ele aceita algumas mensagens, tá? Então, a primeira mensagem que a gente vai usar para ele é a mensagem draw. Porque, veja, aqui ele está um cubo sólido, com as faces sólidas. Eu quero, se eu quiser que ele trabalhe só com linhas, se eu quero ver as arestas, aí eu mando essa mensagem para ele com draw espaço line. Aí eu tenho um cubinho. Olha que bonito. Não, é que eu falei que o objeto cube, ele aceita uma mensagem. Por padrão ele vem com as arestas sólidas, com as faces sólidas, todo preenchido. E ele aceita essa mensagem draw line. E ele, por sua vez, ao contrário, também vai aceitar a mensagem draw fill.
Ó, então, todo sólido, só as arestas, tá? No Pure Data, todos os objetos, eles têm um help, eles têm um manualzinho de referência interno. Se você clicar com o botão direito em cima do objeto, ele tem aqui, ó, ajuda. E aqui na ajuda ele vai ter algumas explicações. Tá tudo em inglês, tá, pessoal? Mas assim, se você for clicando, você já vai entender a funcionalidade do código. Então é muito essa ideia de que você aprenda o código clicando, vai clicando, que a partir do próprio uso do programa você entende como é que espera-se que a gente entenda como é que ele funciona. O tamanho do cubo. O tamanho do cubo, ele aceita um valor de número nessa segunda entrada dele aqui. Tá? Olha que legal. Então, o Pure Data, o bacana de trabalhar com Pure Data é a ligação da imagem com os processos interativos, tá certo? Com uma dinâmica de conexão de dados, de fluxo de dados. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma interação com o mouse. Eu vou aqui, eu clico, ele gira, eu clico, né, eu mudo ali a caixa de número, clico e arrasto, eu estou alterando o tamanho dele. Mas eu posso ter um controle mapeado a partir de uma outra fonte. Por exemplo, eu posso usar o áudio como controle. Para quem assistiu o primeiro módulo, a gente viu que a entrada de áudio é feita com o objeto ADC-TIL. O ADC-TIL, ele mapeia a entrada do microfone do computador, né? Então, eu tenho aqui um objeto que ele mapeia a amplitude da onda que está chegando, tá certo? Que é o env-TIL. Todos os objetos que têm esse TIL, eles trabalham com áudio, são objetos específicos de áudio. Então, se eu conectar o microfone interno do laptop no env-TIL, ele vai estar me devolvendo o valor da amplitude, né, do volume do que está entrando de áudio, né? Só que ele está me dando esse valor em decibéis, mas eu quero esse valor. O decibel, ele é uma medida logarítmica, tá? De mapeamento dos valores de amplitude. Então, esse é um típico uso do Pure Data nesse contexto de sincronizar com o áudio, certo? Aqui não está muito bem porque está com muito ruído. Mas, por exemplo, se eu tivesse um microfone externo, esse microfone conectado a... Fazer um teste com áudio normal. Fazer um teste aqui diferente. Multiplica por menos, multiplica por 50 ali embaixo. Agora dá para ver, claro, ó, quando o arquivo reproduz, o cubo reage à reprodução do arquivo. Se o arquivo está parado,
não tem som, logo o cubo tem que estar um tamanho muito pequeno. Se eu for no arquivo vai reduzir, ele acompanha o movimento da amplitude do arquivo, tanto que a gente pode baixar o volume aqui e ele vai fazer efeito igual. Então, gente, esse aqui é um programa que a gente está desenvolvendo aqui na aula. Ele tem todos esses elementos, tá? Uma pequena revisão. Esse módulo aqui, ó, aqui, ele cria a janela da projeção. Cria a janela e manda processar com o valor 1 ou manda parar o processamento com o valor 0. Isso, vou botar. Todo esse módulo aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, ela cria a camada, aplica uma transformação de rotação num objeto que é o cubo, tá? Essa estrutura aqui faz a análise do áudio, faz a análise do volume do áudio que está chegando. Por enquanto não está chegando nada. Eu preciso ligar. Esse aqui é que o Bruno falou, é um tocador de áudio, tá? É um player com algumas outras funções. Vejam que já é um objeto gráfico, já é um objeto com controles, tal. A gente mostrou bastante como fazer esses objetos gráficos, como fazer os seus próprios objetos gráficos, suas interfaces de controle. Tá certo? A gente pode criar uma interface super completa, super... A gente vai ligar, né? Então, a saída do áudio na entrada da análise. Abre aqui, né? E dá play no vermelho? No verde. Aí liga o loop mais assim. Vou baixar um pouco mais aqui. No caso, o cubo está sendo controlado pela amplitude do áudio. É. E teria como controlar ele de frequência? Teria. Tem como fazer qualquer coisa. Lembrando, o Polidata é isso, são dados, né? Todos os dados que o seu computador tem acesso, ele é capaz de processar e transformar esse dado num outro elemento, num elemento de áudio, num elemento de vídeo, de imagem. Exatamente, ele transforma, na verdade, tudo é parâmetro, ele não distingue entre tipos de arquivo. Arquivo de áudio, ou de vídeo, ou de qualquer coisa, dentro do Polidata é a mesma coisa, são números. Separar o sinal ali e passar filtro. Oi? Separar o sinal e passar filtro. Assim, tem uma diferença entre áudio no sentido do processamento de áudio acontecer em tempo real. Como eu falei, taxa de samples, que a gente estava falando na aula passada. Então a gente precisa transformar esse fluxo de áudio, de números, num fluxo mais controlado de números, que é o que o Wave está fazendo ali, transformando a informação de áudio num fluxo mais controlado, digamos assim, de números, para a gente controlar o prospecto. Mas tem várias maneiras de fazer isso, maneiras diferentes de fazer isso. Então aqui é a análise da amplitude do áudio. Amplitude é o volume, tá? Então é essa estrutura toda aqui, ó. Certo. Então, tá aqui meu cubo. O player de áudio não vai funcionar, a não ser que você já esteja com ele declarado lá no caminho, como a gente falou na aula passada. Está na biblioteca ou então na mesma pasta do seu cat. Aí você consegue chamar ele com o nome org_áudio. Primeira transformação que a gente vai fazer é de cor. Então, color.
Então eu coloco color no meio. Color, ele é um objeto que trabalha com padrão RGB, com listas de 0 a 1. Então, vocês vão ver que existem vários padrões dentro do PD. Depois o Bruno vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas, no caso desse color, os valores do R, que é o vermelho, o verde e o azul, cada valor desses vai variar de 0 a 1. Tá? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, verde, vai ser 0, 1, 0. Tá? Um verde sólido. Tá? Ok? Azul, o vermelho, 1, 0, 0. Tá, mas agora eu quero ter um controle mais fino sobre esses controles de cor. Então, eu vou fazer. Como aqui não tem nada pronto e tudo eu tenho que programar, então eu já vou fazendo e vou ensinando vocês mais ou menos alguns tópicos sobre programação. O color, ele aceita uma lista no formato de uma mensagem. Então, essa mensagem, ela vai ter 3 variáveis, ou seja, eu vou mudar em tempo real quanto de verde, quanto de azul, quanto de vermelho, né? Então, as variáveis no Puridata, elas trabalham com essa sigla cifra, tá? Que a gente chama dólar. Assim, dólar tal, beleza. Mas é o cifrão, né? Então, a gente vai trabalhar com 3 variáveis. Dólar 1, dólar 2 e dólar 3. Tá? Então, essas variáveis, elas têm que estar empacotadas numa lista. Então, eu vou empacotar os valores com um objeto chamado pack, que o pack empacota, ele monta uma lista. Então, eu vou empacotar 3 números. Então, 3 números do tipo float, que o float ele é um valor com casa decimal, tá? Para variar do valor inteiro, tá? Então, F, tá? Que vou empacotar 3 floats. Automaticamente ele criou 3 entradas para cada um dos valores. Então ele vai montar uma lista com 3 valores, eu vou mandar essa lista substituir essas variáveis. Então o que vai sair daqui vai ser uma lista com 3 valores, o primeiro vai substituir o dólar 1, o segundo o dólar 2, o terceiro o dólar 3. Então, aí vem os valores propriamente ditos. Então vou colocar caixa de número. Caixa de número aqui. Caixa de número aqui. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou aqui inserir e vou mostrar um elemento novo para vocês, que é o slider horizontal, tá? O slider horizontal, ele é uma coisa assim, tá? Semelhante ao que o Bruno usou nesse objeto dele aqui, ó. Tem vários controles, certo? Então, o slider horizontal é sempre um objeto bem importante para fazer nossas interfaces. Se você clicar com o botão direito em cima dele, você vai conseguir editar as propriedades. Então, ele vai de 0 a 127. Só que no caso do color, para controlar as cores, cada cor, tanto o vermelho, quanto o verde, quanto o azul, eles vão variar de 0 a 1. Então, eu vou botar de 0 ao máximo 1. Então, ele vai passar por todos os valores, 0.1, 0.2, 0.3, tá? E vou colocar o valor dele, uma cor vermelha nele, que é para mim saber que ele está variando o vermelho. Aí eu vou clonar ele. Uma coisa legal no PD é que a gente pode clonar um objeto com Ctrl D.
E vou editar as propriedades dele para ele controlar o verde, para mim lembrar dele do verde. Então vou pintar ele de verde. Vou clonar de novo. Peraí que eu vou jogar essa turminha toda pra cá. Agora eu tenho uma série de... Agora eu tenho todas as possibilidades dentro do RGB, né? Indo para o roxo. Tá, ainda falta um detalhe. Que é o seguinte... Uma coisa que é específica do Puridata é a questão das entradas quentes e das entradas frias, tá certo? Por exemplo, vejam como é que o PAC está funcionando aqui. Eu tenho 3 entradas nele. Se eu vario o verde, ele não atualiza, porque o verde está numa entrada fria. Apenas as entradas quentes, que são as entradas da esquerda, sempre da extrema esquerda, são entradas que atualizam o valor de saída, digamos assim. Então, quando eu altero o valor do verde ou do azul, ele não atualiza o valor, mas ele guarda essas variações aqui dentro. E ele só vai mandar para fora quando eu mexer na entrada quente. Que é essa. Por exemplo, se eu botar o máximo de verde e alterar aqui, ele só vai me atualizar a cor quando eu mexer na entrada quente, que é a entrada da esquerda. Então, para isso eu faço um trambiquezinho aqui, ó. Eu coloco um bang, tá? Que o bang entrando aqui, ó. Então, por exemplo, se eu mexer, ó, vou tirar todo verde, Peraí, deixa assim. Vou botar o máximo de azul. Aí eu dou um bang. Aí eu visualizo o resultado. Então eu vou ligar tanto o verde quanto o azul nesse bang, que é para ele atualizar, que ele mandar atualizar a saída, o valor atual. Só para finalizar, a gente vai fazer uma derivação que é o seguinte. Vejam, eu tenho aqui o cubo, né? Por enquanto esse cubo é apenas uma forma tridimensional no espaço. Então eu estou aplicando 2 transformações nele. Uma rotação e uma manipulação da cor. Eu posso também aplicar uma textura nesse cubo. Eu só vou mostrar isso só para... Não, olha só. Eu vou aplicar uma textura. Por enquanto esse cubo ele só estou botando cor nele, nas faces sólidas. Para mim aplicar uma textura, eu vou alterar o fluxo dos pixels, né? Então vou deletar esse fluxo e vou colocar aqui, ó, vou mapear primeiro a câmera. A câmera é um objeto que se chama pix underline vídeo. E vou texturizar o cubo com esse pix vídeo, com a câmera. Vou texturizar com o objeto pix texture. E aqui, ó. Então eu acabei de mapear a câmera para o cubo. Deixa eu ajeitar ele. Então se eu mudar para
Isso aqui não vai fazer sentido. Você pode mudar o corpo dele também. Então, a gente já viu várias coisas. A gente começou com cubo, depois eu mudei para o retângulo, porque o cubo ele não estava texturizando legal. Vimos a transformação de rotação, vimos o Pix Texture junto com o Pix Video, o controle de cor, né? O controle de cor aqui, deixa eu só controlar. Controle de cor funciona mesmo com o vídeo, tá? Tanto com vídeo quanto com geométrica pura. Vimos também a análise do áudio, que já é um elemento bem complexo. A gente viu só a análise da amplitude, depois a gente vê como é que faz a análise de cada nota, das frequências graves, as frequências agudas, mapear o bumbo para uma figura, o cimbal para outro elemento, esse tipo de coisa. Bastante coisa, né?